novamente evangelizar a igreja por conta da má construção de fé que esses tiveram. Porque se de fato tivesse uma boa, uma sólida construção de fé, não haveria necessidade de hoje a gente estar repensando reevangelização. Estamos novamente evangelizando um povo que de fato já deveria estar evangelizando outros povos, outras nações, outras etnias, e agora vamos ir parar nessa noite e evangelizar os próprios. Então não é nem tanto pelo que se faz, mas é a ausência do que não se tem na sua essência de fé é que fez com que a igreja tivesse as crises. Essa é a linha que eu vou tentar trabalhar com vocês. Vamos fazer uma pergunta rápida, não precisa me responder, é uma pergunta retórica. Pensa com você na sua realidade de igreja. Na sua igreja, quantas pessoas estão na liderança que têm menos de 5 anos de frente? Só para a gente pensar, não precisa responder. Quantas pessoas tem na liderança da sua igreja que de fato fez algum curso que o capacitasse para estar na frente liderando? Não precisa responder. Creio que as respostas, se nós fôssemos de fato manifestar, não seriam muito satisfatórias. Até mesmo porque, como ele vai colocar outra ideia aí, é que hoje a gente tenta empurrar os recém-convertidos para que eles sejam líderes antes de terem firmado a fé. Isso, depois de tantos movimentos que entrou na igreja, de 10, 15 anos para agora, isso é ter sido normal. A pessoa em menos de uma semana já assume a igreja, já briga com o pastor, abre outro ministério, leva metade da igreja, né, porque ele é mais carismático e coisa desse tipo, ou vai para um retiro espiritual de um final de semana e já volta líder de alguma coisa na igreja. E Oswaldo Santos pensa que isso está errado. Isso não existe. Para antes de você ser líder de alguma coisa, primeiro você tem que ser cristão. De igreja, pelo menos, é assim. No mundo, até que não. No mundo você pode ser de qualquer forma. No mundo você não precisa ser cristão para ser líder, mas na igreja, a primeira coisa que você tem que ser, a proposta do Evangelho em termos de liderança é uma proposta mais de humildade. O Evangelho é o Evangelho que ele inverteu as colocações. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser servido, sirva a todos. Quer ganhar a vida, perca a sua vida. Aquele que perdeu vai ganhar. E assim vai. 1 Coríntios 1, 27 em diante, trabalha muito essa ideia também, que Deus escolheu as coisas fracas para produzir os fortes. O Evangelho é diferente. A gente não pode jamais pensar numa construção de liderança sem pensar na humildade. A humildade é um elemento essencial para a liderança, apesar de que eu tenho quase absoluta certeza que os cursos de liderança que você e eu temos feito, esse é um dos últimos tópicos a trabalhar, quando é trabalhado. E muitas vezes ele é trabalhado para que você não se levante contra o seu líder, não necessariamente humildade. É muito mais uma característica para te fazer ficar quieto do que necessariamente humildade. Então, esse é um outro sério problema. Então, vamos para a igreja não mais para pensar. A gente conseguiu desassociar religiosidade de pensar, uma coisa louca, uma coisa ilógica. A gente conseguiu desassociar o coração, ou seja, a paixão, da racionalidade. Quando a gente faz isso, a gente abre o leque para o fanatismo, a gente abre o leque para as heresias, a gente abre o leque para o subjetivo, a gente abre o leque para tantas outras coisas que perdem o controle de uma forma muito clara. John Stott escreve, né, muitos cristãos nunca usam a mente que Deus lhe deu quando se trata de sua fé. A gente começa a pensar que até muitas pessoas não entram no seminário exatamente por entender que seminário vai te fazer pensar, vai te desviar. A associação sempre é essa, né? Eu penso, eu desvio. E sendo que não existe, não tem lógica isso, não tem lógica. O John Stott vai tratar isso no segundo tópico que eu vou colocar agora, mas ele até coloca o seguinte, olha, eles se contentam, ou seja, a igreja se contenta, os cristãos se contentam com uma crença de segunda mão. Ou seja, alguém traz, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, eu estou falando, vocês estão recebendo, segunda mão. E aí vocês não mais questionam. Poucos vão sair daqui hoje questionando o que eu estou falando. Isso prova o quanto a ausência de intelectualidade. Porque vocês deveriam sair daqui hoje questionando tudo que eu estou falando. Questionar não é necessariamente se opor. Questionar é averiguar se isso está certo, se isso é coerente, se o que está falando tem proposta bíblica, se é prático, se é aceitável no meio evangélico, ou se não aprender na igreja livre, mas com medo. O povo tem medo de pensar na igreja. O povo dá a impressão que você pensar é como se estivesse possuído por um demônio muito forte, um demônio da racionalidade. E de fato isso não existe, gente, de forma alguma. John Stott ele faz uma ponderação aqui muito boa, ele chega a dizer que negligenciar a mente, ou seja, o pensar, a racionalidade, é insultar Deus. Ou seja, quando você toma a atitude de não pensar, você está literalmente afrontando, insultando
Deus, porque Deus te fez um ser pensante. Se Ele te fez um ser pensante, é que você não tem contato com Bíblia. Que cristianismo é esse que não tem contato com Bíblia no dia a dia, regularmente? Nós não podemos admitir que isso seja normal, que isso seja aceitável, que isso seja natural. Está errado, tem uma coisa muito errada nessa proposta de cristianismo, onde se lê a Bíblia somente no domingo à noite. E detalhe, quem trabalha isso muito na sala de aula, culto, ele não é estudo bíblico. Eu acho que não existe nenhuma igreja que faz o culto estudo bíblico. Culto, ele tem uma proposta diferente, que é a proposta de cultuar, é um momento coletivo de manifestação de fé, importantíssimo para o nosso cristianismo, um momento onde você reúne na sua igreja, com cânticos, adoração, leitura da palavra, pregação da palavra. Mas isso é diferente de estudar. Totalmente diferente de estudar. A proposta aqui é estudo bíblico. Nós precisamos resgatar esse estudo bíblico em nossas igrejas. Senão nós vamos ter, como ele diz, vivemos dias de analfabetismo bíblico. Quando nós começamos a ter um monte de pessoas que são analfabetas do Evangelho. Quando você torna evangélico, você renuncia a sua própria vida. Sua vida não é sua mais. Quando a gente trabalha vida cristã no seminário, a gente trabalha o conceito de mordomia cristã, que é um conceito muito trabalhado nas igrejas, somente para a questão do dízimo da oferta. E aí eu trabalho ao contrário. Mordomia cristã não é o que você faz quando você dá o dízimo. Mordomia cristã é o que você faz com os 90% que te sobrou. Mordomia cristã é o que é seu, não o que você deu para a igreja. Eu quero saber o que você vai fazer como cristão com o seu dinheiro. Porque se você admitir que 10% é de Deus e 90% é seu, tem alguma coisa errada. Nada é seu. A não ser que você não seja crente, tudo bem. Falta-se a cruz de Cristo nessa igreja brasileira. A gente começou a se apaixonar muito por rosas, por sais, por tendas, por arcas, por simbolismos e outras coisas mais que a igreja evangélica começou a inventar, como que numa macumba evangélica, e a gente acabou esquecendo da cruz de Cristo. A centralidade da cruz é muito grande, exatamente por não repercutir para Deus a glória devida a Ele. A gente começa a roubar a glória de Deus. A gente começa a aceitar nós sermos os aplaudidos, nós começamos a aceitar nós sermos aqueles que as pessoas agradecem pelo culto, como se eu tivesse feito alguma coisa, você tivesse feito alguma coisa e não mais Deus. A gente começa a roubar essa glória de Deus, começa então a banalizar. E quando a gente entra nisso, aí por isso o livro do John Stott, do Zé Shedd, Teologia do Desperdício, porque qualquer outra coisa que não vise glorificar Deus é desperdício, por isso chama Teologia do Desperdício. Qualquer coisa na sua vida que você fez hoje que não glorificou a Deus, pois isso sempre resulta da incredulidade, da busca por aquilo que não almeja a glória de Deus. O princípio de Zé Shedd é muito simples. Vai fazer alguma coisa, pensa, isso vai glorificar a Deus? Se não, é desperdício. Por mais que os homens digam que é bom, por mais que você goste, por mais que a sua igreja te aplauda por fazer isso é desperdício. Isso gera crise na igreja. Porque a igreja só existe para glorificar a Deus. Se ela não glorificar a Deus, através do evangelismo, através do louvor, através da pregação, através da oração, tudo isso não tem valor nenhum para Deus. Valor nenhum. Por mais que os homens possam aplaudir, amar e gostar, e dizer que essa é a melhor igreja para congregar, isso não tem o menor valor para nada. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te louvamos nessa noite porque sabemos que é pelo Senhor e para o Senhor que nós vivemos e existimos e somos o que somos e temos o que temos. Senhor, nós queremos clamar pela tua misericórdia para que o Senhor possa inquietar os nossos corações, para que tudo isso que nós conversamos nessa noite possa ser transformado numa prática real nas nossas igrejas. Que se o Senhor possa confrontar as nossas intenções, os nossos desejos, tudo aquilo que não tem te agradado, que o Senhor possa nos dar maturidade de entendermos isso e caminharmos num caminho diferente. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos viver uma vida que te agrada, uma vida que te satisfaça, Deus, acima do que nós mesmos.